Olá pessoal, eu sou a Leia Mendonça. E eu sou o pastor Sérgio Andrade. E nós somos pastores da Igreja Batista Nova Jerusalém, na Ilha do Governador. E estamos aqui no canal Papeando para falarmos sobre um assunto importante, porém polêmico, que ainda existe muita dúvida sobre ele, né? Que é casamento e divórcio, né? E nós vamos falar sobre esse assunto complicado. Pode parecer até polêmico, né? Mas eu não vejo tanta polêmica assim, porque casamento é uma sentença de morte, como eu gosto de dizer, né? Porque é até que a morte os separe. Pois é, e nós dois estamos casados há quantos anos? Há 32 anos, né? Que maravilha. 32 anos e mais 6 de namoro. Com todas as nossas diferenças, com todos os nossos pega pra capar. Mas estamos enfrentando, né, pastor? Estou chamando ele de pastor aqui por causa do canal, né? Para você saber que a gente é pastor. Mas nós nos tratamos com muito carinho. Gente, nós vamos dividir esse tema em 2 episódios importantes. E hoje o assunto é: será que casar cedo também traz um divórcio cedo demais? E essa pergunta tem a ver com o desabafo de um rapaz que mandou um e-mail, mandou uma mensagem sobre a sua própria experiência. Mas eu queria aqui perguntar já pro meu maridinho querido, você acredita que quem casa cedo demais possivelmente também se divorcie cedo demais? Eu acredito sim, por causa do risco, né, de se casar cedo demais, porque você não tem tempo de ter as suas experiências como uma pessoa solteira até um certo tempo da sua vida, e você vai ter que cumprir com muitas responsabilidades dentro do casamento. Então é um risco. Não quer dizer que isso seja uma coisa que não seja taxativa, né? Mas pode acontecer sim, pelo fato da falta de experiência que um tem com o outro, com a vida de casado, das responsabilidades que tem, principalmente quando vem filho, né? E hoje em dia também, Sérgio, as pessoas não estão tolerando mais nada, né? Alguma coisinha que não dá certo no casamento, o pessoal já quer se separar. Mas a gente sabe que no passado tinha mulheres que se casavam com 14 anos, 17 anos, e os casamentos duravam. Talvez porque as pessoas já tivessem aquela ideia de que casamento não acaba. Aliás, divórcio chegou no Brasil em 1977. Então não é algo que antigamente as pessoas conheciam. Mas eu queria ler aqui essa experiência, esse desabafo desse rapaz que escreveu assim: sou casado há 3 anos, muito pouco, né? 3 anos. Pai de um lindo menino de 2 anos. Me casei com 21 anos e minha esposa com 28. Hoje eu tenho 24 e ela 32. Pagamos aluguel, ela ganha mais do que ele, né? Do que eu. E pagamos carro, dívidas normais. O que acontece é que eu sinto que tudo está por um fio. Casei cedo demais, agora me sinto preso, sem felicidade. O que fazer? Ainda por cima, eu conheci uma menina no trabalho que tem a minha idade. Então, é um desabafo assim, cheio de pontinhos pra gente conversar. Primeiro, 3 anos de casado, pastor. Já é o tempo suficiente para pensar em separação? Jamais, né? É muito pouco tempo de convivência, né? E daquilo que aquela pessoa, o casal, né? Eles aliançaram no seu casamento. A decisão que foi tomada de se casar, né? De ter uma vida a 2. E 3 anos é muito pouco tempo. Eles ainda estão se adaptando. Estão se adaptando. Como você falou aqui no início,
num tempo atrás, isso se levava de uma outra forma, mas hoje a gente está vivendo um avanço na tecnologia, no entendimento, no conhecimento. Intolerância, tá né? demais, ninguém Então, tolera mais começa a ter nada, isso. né? E eu queria até, para te passar a palavra, dizer que na Bíblia, no livro de Hebreus, vai dizer, no capítulo 13, versículo 4, que digno de honra em todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julga os impuros e os adúlteros. Então a responsabilidade, o Senhor pede muito grande em relação ao matrimônio, ao casamento, uma responsabilidade, e nós devemos honrar. Quer dizer, 3 anos já deixando de honrar o casamento, é coisa de que a decisão não foi tomada como deveria ter sido. 3 anos é realmente muito pouco. E ele diz aqui, ele casou com 20... ele casou com 24. Hoje eu tenho 24 anos. Então ele casou com 21 e ela casou com 28. Hoje eles têm, ele 24 e ela 32. E tem um filhinho de 2 anos. A vida é normal, eles estão dizendo aqui que a dívida deles é normal. Eles pagam o carro, ela ganha mais do que ele. E isso é um assunto também que a gente precisa discorrer aqui. 3 anos de casado, muito pouco para pensar em separação. Né? Ainda está se adaptando. Outra coisa, ela é mais velha do que ele. No passado isso causava um probleminha maior. Hoje, nem tanto. Tem muita gente aí que a mulher é mais velha. Mas você acredita que a mulher ser mais velha do que o homem pode provocar divórcio também? Qual a sua opinião? Eu tenho a minha. Na minha opinião, eu acho que não deveria, né? Porque acima da idade está o sentimento que um tem pelo outro. Começar por aí, né? E quando você toma uma decisão de casar, você tem que colocar todas essas situações na mesa, na conversa de um com o outro, para que você possa realmente tomar a posição que você vai tomar de casar e saber que lá na frente você vai ter que enfrentar essas circunstâncias da vida, como a idade, que pesa muito, pesa bastante, né? Do início nem tanto, né? Mas mais para frente ele aqui está acentuando. Ele agora está com 24 anos. E ela com 32, é quase 10 anos mais velha. 32 anos. Então pesa, realmente pesa. Mas o amor, o sentimento, ele pode, né, dar o suporte para que isso daí não tenha tanta a diferença. Pois é, ele diz assim, olha, nós pagamos aluguel, pagamos carro, e o que eu sinto é que tudo isso, nosso relacionamento está por um fio. Ou seja, agora a ficha caiu, porque casamento não é só sexo, não é só beijinho na boca, né? Casamento tem responsabilidades e deveres. Então, quando a gente casa sem entender que existem os prós e os contra no casamento, quando vem os contra, a gente quer se separar. Nós já passamos por poucas e boas, né, Sérgio? Muitas situações que nós tivemos que enfrentar. É justamente aí que o fato de você ter experiência, de você ter um convívio a mais até você tomar essa decisão do casamento, vai te facilitar nesses momentos, para que você possa, num tempo que sempre chega de problemas, de situações contrárias, né, dos problemas do dia a dia da nossa vida, você vai saber enfrentar ele melhor. Então, gente, no vídeo de hoje, nós estamos entendendo que há necessidade de esperar, porque o tempo vai favorecer essa relação. As pessoas estão se conhecendo, eles têm somente 3 anos de casados, tem muita coisa para aprender, tem muito não para dizer, tem muito sapo para engolir,
né? Porque hoje ninguém mais quer engolir um sapinho. Às vezes é melhor engolir um sapinho do que cuspir marimbondo toda hora. Tem muita gente pensando em divórcio e nós aqui queremos falar exatamente à luz da Bíblia. Poderíamos, como seres humanos, apenas falar que não deu certo, separa, cada um vai para o seu canto, mas a verdade é que nós somos pastores e estamos falando para um grupo que de repente também é cristão e que honra, né, a palavra de Deus. E eu queria inclusive ler aqui o que diz em Mateus capítulo 19, é rapidinho, e diz assim, ó: e aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas pessoas e ele curou. Então chegaram ao pé dele, os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu: não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois, uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Olha que passagem linda para nos orientar. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Versículo 7. Disseram-lhes, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Aí disse-lhe Jesus: olha, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, Sérgio, meu maridinho e meu pastor também, né? Aqui está dizendo que, biblicamente, só há um motivo para que o Senhor considere um divórcio, que é por prostituição, por adultério, por traição. Fora disso, temos que botar joelho no chão, orar, porque o nosso Deus é Deus que restaura casamento, é Deus que une propósito, né? Porque casamento são dois formando uma só carne, uma só intenção, um só pensamento. Se cada um tiver uma maneira de pensar, com certeza não vai chegar juntos lá no final. Então, uma coisa que a gente precisa entender aqui é, biblicamente, só há esse motivo para um divórcio. Deus não se agrada do divórcio. Foi falado aqui sobre santo é o leito do matrimônio. A Igreja Católica chega a colocar o matrimônio como um dos sacramentos. Considera como santo, sagrado. E a Bíblia está dizendo que é imaculado. Então, às vezes, a gente pensa muito somente no adultério, no caso de traição, de ter relação com outra pessoa fora do casamento. Mas, às vezes, um trai o outro nos próprios propósitos, né? Casaram com propósito e agora estão totalmente separados. Agora, existem casos que não é o caso do desabafo de hoje, porque o desabafo de hoje, o rapaz, 3 anos de casado, ele não contou que ali tem um batendo no outro, que tem humilhação, que tem descaso, não, simplesmente ele deixou de amar. Inclusive, pastor, eu ia até falar a respeito disso, porque ele não dá aqui um motivo maior. Não. Para o caso de ter esse sentimento do casamento estar se terminando, né? Está se findando. Pagamos o carro, dívidas normais. O que acontece é que sinto que tudo isso está por um fio. Casei cedo demais. Esse é o motivo, né? Para ele. Agora me sinto preso. Né? Me sinto preso.
sem felicidade. O que fazer? O que fazer? Né? Nenhum dos 3 itens que ele deu é motivo para divórcio. Porque senão hoje ninguém estaria casado. Não é verdade? Agora, E vem um agravante que, por cima de tudo isso, que a gente vê aqui que ele está incomodado com tudo isso, há um desagrado dele. Ele não fala da esposa dele aqui. A esposa dele, ele não coloca aqui, ela está se desagradando de alguma coisa. Ele coloca ele. E por cima disso vem um agravante. Conheci uma menina no trabalho da minha idade. Meu Exatamente. Deus. Ou seja, quando as coisas não estão bem dentro de casa, geralmente as pessoas procuram solução fora de casa. Esse não é o verdadeiro papel de uma pessoa que preza pelo casamento. É nítido aqui que ele casou sem entender a seriedade do casamento, né? Tanto é que agora que ele está achando que é muito novo, estou muito preso, eu quero liberdade, né? Eu estou apaixonado por outra menina do meu trabalho, seja lá de onde, da minha idade. Então, nada disso justifica. Uma coisa que você deveria fazer, meu amado, e eu digo isso com todo carinho, é procurar ajuda em Deus. Várias vezes no casamento, a gente chega a pensar que não ama mais. Principalmente quando há brigas, desentendimento, não é, Sérgio? A gente pensa que não ama mais. A gente pensa que vai encontrar o amor da vida da gente fora de casa. Mas nós estamos aqui exatamente para dizer para você e para todos os que estão nos ouvindo exatamente isso. Deus é poderoso para tirar as escamas dos teus olhos e fazer você enxergar a solução no próprio casamento. Né, Sérgio? Com certeza. Eu vejo até uma questão de comodismo, né? O casamento acaba ficando naquela zona de conforto, naquela rotina, e não sai da rotina, e isso é perigoso demais. E eu acho que é isso que está acontecendo aqui, porque eles têm avançado na sua vida conjugal, dentro da parte material. Eles têm adquirido, como ele diz aqui, eles pagam aluguel, né? Tem a sua casa direitinho para morar, tem o seu carro. Então, as coisas materiais eles têm conseguido ter, né? E dar um conforto para a família. Então, o que está faltando ali é o relacionamento mesmo de um para com o outro. Talvez mais dele do que da mulher. E ele diz aqui, eu estou sem felicidade. Estou preso. Olha a mente dele, né? Realmente precisa conversar. Você sabia que quando a gente conversa, a gente coloca nossas ideias em ordem? Eu tenho certeza que depois desse nosso encontro aqui no Papeando, vai mudar a tua maneira de pensar. Olha para tua esposa com outro olhar, sabe? Esse olhar que você está tendo para a mulher de fora, olha para sua esposa. Ela ganha mais do que você, mas ela está contribuindo. Ela está ajudando, ela está pagando aluguel. Vocês estão juntos. A gente sabe, a gente vai falar sobre esse assunto depois, que dinheiro é um grande motivo para separações. Mas por quê? Porque não quer conversar, porque não quer confronto. A melhor coisa que tem é sair e procurar alguém fora de casa. Isso é desleal. Quem está do lado de fora não está passando por problema, não vai trazer momentos constrangedores, vai só trazer alegria, beijinho e abraço, não é verdade? Não faz isso não vai procurar solução fora de casa. Você tem um filhinho, são só 3 anos de casado. Há até uma máxima aí que diz que os 7 primeiros anos são os anos da adaptação, né, Sérgio? Momentos em que você precisa se adaptar com o casamento, do juntar as escovas, né? Escovas de dentes. É o período que a gente tem, né? Mas o período, né? É 7 anos, é 14 anos, é 21 anos. A gente precisa estar se fortalecendo no relacionamento. E, lógico, tem momentos que o casal precisa de ajuda. E eu tenho certeza que não só esse casal, mas como muitas outras pessoas que estão nos ouvindo agora, elas também podem estar passando por um problema igual.
né? E precisam de buscar ajuda. Com certeza. Eu estou aqui lembrando que os nossos primeiros 7 anos não foram fáceis. Você pensa que eu vim de um casamento, né? Meu pai e minha mãe, eu vim de uma família, aliás, que a minha mãe e meu pai, eles eram inimigos de morte e moravam debaixo do mesmo teto. Eu peguei todo um momento de briga, eu já cheguei a ver até meu pai quase enforcar minha mãe, e minha mãe autoritária, sabe, aquela mulher que não respeitava o marido, porque ela estava magoada. Depois Jesus restaurou o casamento deles e ela voltou a ser aquela doçura de antes. Mas eu vivi por 40 anos nesse ambiente horroroso, que a minha mãe dizia: homem não presta, homem não vale nada. Então todos nós que fomos para o casamento, eu e os meus 5 irmãos, nós tivemos assim dificuldade. Meus irmãos todos se separaram. Eu fui a única que não me separei, mas eu me casei com um homem que não tinha nada a ver comigo. Ele veio de um casamento estruturado, que o marido era o governo da casa, que a esposa fazia de tudo para cuidar do marido e dos filhos, aquela coisa linda. Você imagina eu e ele nos 7 primeiros anos. Quantas vezes não pensamos em separar? Hoje nós estamos aqui já com 32 anos de vida em comum e eu casaria com ele quantas vezes fossem necessárias, porque valeu a pena, viu, marido? Eu te amo. Eu também te amo e vale a pena. Vale a pena. Vale a pena passar por cima das dificuldades, né? Há momentos que você fala assim: não vou partir para outra. Que isso? Não parte não. Sabe por quê? Porque tem coisa linda para acontecer na sua família. Você tem um filho que você vai ser o herói dele. Eu tenho certeza disso, né? Com certeza. Estou sem felicidade. Tem gente que casa para ser feliz. E tem gente que casa para compartilhar a felicidade. Felicidade é algo que pode ser provocado. Tragédia a gente não precisa provocar, ela vem sozinha. Agora, felicidade, bem-estar, momentos felizes, nós é que promovemos. Então, se seu casamento está sem felicidade, meu amigo, promova a felicidade, né? De que maneira, Sérgio, a gente pode promover felicidade no casamento? Primeiro, buscando um equilíbrio em todas as áreas, né? Aqui, como está a área material que ele colocou aqui, e também a área sentimental, porque ele está dizendo que ele não está sendo feliz, está sem felicidade. Se ele está sem felicidade, certamente não está dando felicidade para a sua esposa também, né? Então é necessário que eles venham buscar o equilíbrio. Por isso que é importantíssimo esse casal buscar ajuda, ele buscar ajuda. Eu não sei se se ele é evangélico, né? Se ele faz parte de alguma igreja, onde ele deveria buscar buscar em Deus, né? Numa ajuda espiritual, num conselheiro, pastor dele, né? Que tenha experiência de vida, para que possa ajudá-lo, para que ele possa fazer, através do Senhor, da busca em Deus, esse sentimento que ele perdeu com a própria esposa. E eu vou trazer um momentinho aqui de catarse, né? Que é um choque das emoções, dizendo que é preciso você se afastar dessa mocinha do seu trabalho. Não tem como restaurar um casamento mantendo um relacionamento com alguém de fora. Quanto mais você se envolver com essa mocinha, menos você vai se interessar pela sua família. Então, quando você diz ainda por cima, ou seja, ele não está vendo isso assim com os melhores olhos, né? Eu tô sem felicidade, eu sinto que tô preso, que casei cedo demais e ainda por cima conheci uma menina no trabalho que é da minha idade. Pastora, se afasta dessa moça. Esse conheci uma menina está dizendo muita coisa aqui, né? Talvez uma retribuição desse conhecimento dela. Exatamente, né? Ele está deixando bem claro aqui, né? Ele está deixando bem claro isso aqui também. Eu se conhecer aqui é que está havendo reciprocidade, né? Conheceu, mas houve uma recíproca nisso daí. Exatamente. Então, se afasta
se afasta. Dá um tempo para sua família, tá? Recuperar o fôlego, porque Jesus te ama, ama a sua casa e quer restaurar o seu casamento. Próximo episódio, vamos dar continuidade ao tema de casamento e divórcio com uma questão bem mais complicada. Dinheiro pode ser motivo de separação? Eu vou repete essa pergunta. Dinheiro pode ser motivo de separação? Meu Deus, dá uma palhinha. Você acha que pode? Eu acho que sim. Eu também acho. Até porque muita gente se separa, né? Os estudos dizem isso, né? Bom, não é certo, nem é justificável, mas existe sim. E nós vamos falar sobre dinheiro. Pode ser motivo de separação? E eu espero que vocês tenham gostado, estejam gostando desse conteúdo. E não se esqueça de deixar seu like, isso é muito importante para a gente saber se você gostou do tema, se você tem alguma sugestão a dar. E se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Olha, não se esqueçam de acompanhar as minhas redes sociais. O meu canal no YouTube, Leia Mendonça, entendeu? Tá bombando também. Uma bênção, né? Leia Mendonça Oficial. Tá bom, gente? Fica aqui ligadinho.